Biblioteca de Alexandria. Só o nome já traz à mente, imagens de um lugar incrível, um templo do saber que se perdeu num incêndio gigantesco. Mas e se essa história que todo mundo conhece não for bem assim? Nessa nossa análise, a gente vai separar o que é fato do que é ficção para descobrir o que realmente aconteceu com o maior centro de conhecimento do mundo antigo. O lugar da cura da alma. Imagina só, entrar num lugar e ler isso. Essa inscrição que dizem que ficava lá já mostra que a biblioteca era vista como algo muito, mas muito maior que um simples depósito de livros, né? Era tipo um santuário para a mente, um lugar para pesquisar, para se inspirar. E que inspiração, hein? A ambição por trás da criação da biblioteca era uma coisa, nossa, de tirar o fôlego mesmo. Então, vamos voltar no tempo. Século 3 a.C., no Egito. A dinastia ptolomaica teve uma ideia que, para a época, era surreal: juntar todo o conhecimento da humanidade num só lugar. Eles não queriam que Alexandria fosse só um porto importante para o comércio, não. O plano era transformar a cidade no centro intelectual do mundo. E a escala disso era simplesmente monumental. Olha, as estimativas variam bastante, mas acredita-se que a biblioteca chegou a ter entre 30 mil e, pasmem, 700 mil rolos de papiro no seu auge. Para a gente ter uma ideia, isso era mais do que todas as outras bibliotecas do mundo antigo juntas. Ok, mas como é que eles conseguiram juntar tudo isso? Bom, as táticas eram, digamos, bem agressivas e, claro, muito bem financiadas. Tinha agente do rei viajando para comprar manuscritos raros em Atenas, em Rhodes, e tinha também uma lei famosa do Ptolomeu que era assim: todo e qualquer livro que chegasse num navio no porto de Alexandria tinha que ser copiado. O original ficava na biblioteca e o dono recebia a cópia de volta. Era uma política quase implacável para acumular conhecimento. E é essa coleção lendária que nos leva direto para o mito mais famoso de todos, o da sua destruição. A imagem de centenas de milhares de rolos pegando fogo é muito forte. Mas a pergunta que fica é: quem foi o culpado? A história nos dá 3 suspeitos principais, um verdadeiro quem matou. Primeiro, Júlio César, lá em 48 a.C. Dizem que o incêndio que ele começou para destruir navios inimigos acabou se espalhando. Aí pulamos quase 400 anos no tempo, para 391. Aqui, a culpa recai sobre os cristãos, que teriam destruído o Serapeu, que era tipo uma biblioteca filha. E por último, em 640, a conquista muçulmana, com a famosa história de que o califa Omar mandou queimar todos os livros. Parece uma narrativa bem clara de destruição, né? Um culpado, um crime. Mas será que a história real é tão simples assim? Pois é, ao invés de um único evento super dramático, o que as evidências mostram é um declínio longo e gradual. Foi mais como uma morte por 1000 cortes e não uma única punhalada fatal. O mito nos vem de uma tragédia de cinema, né? Um incêndio gigantesco, uma perda irreparável num único dia. A realidade, porém, é uma história bem mais complexa e talvez até mais triste. É uma história sobre como a negligência, a instabilidade política e, claro, a falta de dinheiro podem destruir, aos pouquinhos, até as maiores instituições culturais. Esse declínio levou séculos. Começou lá em 145 a.C., quando um governante expulsou vários intelectuais da cidade, causando uma fuga de cérebros. Um século depois, veio o famoso incêndio de César. Hoje acredita-se que ele atingiu um armazém perto do porto e não a biblioteca principal. Com o tempo, já sob domínio romano, o financiamento foi secando, o prestígio diminuindo, e o golpe de misericórdia parece ter vindo lá por 272 d.C., quando a parte da cidade onde ficava o palácio foi destruída numa batalha. Ou seja, não foi uma única chama, mas a lenta corrosão do tempo e dos conflitos. E a história do califa Omar? Bom, os historiadores hoje são bem céticos. Os primeiros relatos sobre isso só aparecem mais de 500 anos depois do fato. Provavelmente foi uma história criada bem depois para servir a algum propósito político da época. Então, a história do fim da biblioteca não é sobre um grande incêndio, mas sobre uma lenta decadência. E embora essa história da perda seja fascinante, a verdadeira tragédia talvez não seja só como a biblioteca se perdeu, mas o que a gente perdeu com ela. As ideias que nasceram ali, naqueles corredores. Por isso, vamos mudar o foco agora, da perda para a criação. O nível das mentes que trabalhavam lá era impressionante. Pensa só, Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com uma precisão incrível para a época. Herófilo revolucionou a medicina ao descobrir que era o cérebro, e não o coração, o centro da inteligência.
Aristarco propôs que a Terra girava em torno do Sol, quase 2000 anos antes de Copérnico, e Calímaco, com seus pinaques, basicamente inventou o que a gente chama hoje de biblioteconomia, o primeiro catálogo de biblioteca do mundo. E a influência não parou na ciência, não. Os estudiosos de Alexandria foram os que padronizaram os textos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que a gente lê hoje. Aristófanes de Bizâncio inventou os acentos usados no grego para ajudar na pronúncia, e Zenódoto foi o primeiro a usar a ordem alfabética para organizar as coisas. Pensa nisso. Toda vez que a gente organiza uma lista em ordem alfabética, estamos usando uma inovação que veio de lá, da Biblioteca de Alexandria. E é super importante entender que a biblioteca não era só uma biblioteca. Ela era parte de uma instituição maior, o Mausoleum, ou Templo das Musas. Isso era basicamente o primeiro think tank, o primeiro instituto de pesquisa do mundo. Os estudiosos não iam lá só para ler. Eles moravam lá, recebiam salário, não pagavam impostos, tudo para que pudessem se dedicar totalmente à pesquisa. Foi o protótipo da universidade moderna. Então, mesmo que os rolos de papiro tenham se perdido, o espírito da biblioteca e as ideias que ela ajudou a criar, essas continuam ecoando através dos séculos. A perda da biblioteca, mesmo tendo sido gradual, criou um sentimento muito profundo de perda cultural para a humanidade. Ela se tornou um símbolo poderoso. Por um lado, do nosso desejo de juntar todo o conhecimento do mundo, e por outro, da fragilidade desse conhecimento, de como é fácil perdê-lo para sempre. O legado dela pode ser visto em 3 grandes áreas. Primeiro, o modelo do Mausoleum, que inspirou a ideia de universidade que temos hoje. Segundo, o trabalho incansável dos estudiosos em preservar e organizar textos, que formou a base dos estudos clássicos. E, finalmente, em 2002, esse legado foi homenageado com a inauguração da Biblioteca Alexandrina, uma biblioteca e centro cultural supermoderno construído pertinho de onde ficava a original. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história de Alexandria nos ensina que o conhecimento é frágil. Hoje, na nossa era digital, com uma sobrecarga de informação e dados que podem sumir com um clique, a lição de Alexandria talvez seja mais importante do que nunca. Que conhecimento a gente está negligenciando hoje e o que corremos o risco de perder para sempre?